Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a essa live, em que a gente vai conversar sobre um pouco de neurociência, né? O nome dessa live é Se Eu Falasse em Neurociência. É uma forma da gente provocar um pouco aí quem está participando sobre essa temática, esse tema tão interessante que hoje em dia está bem em alta, digamos assim, né? Está bem procurado. É claro que é um tema muito extenso, é um tema que a gente consegue abordar de várias maneiras. Hoje, em particular, o objetivo que eu coloquei para mim mesmo e para a gente compartilhar, e claro, é a gente comentar um pouco sobre a posição da neurociência na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Essa forma de conhecimento que vem crescendo e se avolumando ao longo do tempo e que não tem uma história que começou ontem, começou há muito tempo, né? A gente fala neurociência, fala em neurociência, mas é algo que é muito mais anterior a esse nome e que foi vindo e sendo construído ao longo do tempo por uma série de indivíduos, um grupo de pessoas de diversas áreas, uma área do conhecimento que é tão vasta que abarca desde algo mais próximo da filosofia até algo próximo, por exemplo, de marketing e economia prática, né? Utilizada como ferramenta de políticas tanto de vendas quanto políticas públicas. Então, é algo que está crescendo ao longo do tempo. Mas a primeira coisa que eu queria colocar, assim, que eu acho que é bom a gente falar isso, para falar de um tema tão abrangente, a gente precisa se sentir livre. Livre no sentido de não acreditar ou achar que é possível esgotar um tema como esse. Eu falo isso porque muitas vezes, quando a gente se coloca numa postura de quem está vendo e ouvindo uma palestra, ou uma aula, ou participando de uma live, a gente acredita que, numa certa maneira, a pessoa que está em evidência falando, ela vai ter a resposta e vai ter todas as questões na cabeça, todas as informações prontas para passar. Isso é um erro comum que eu cometo, né? E isso é uma questão que também já aconteceu com outras pessoas em outras épocas da humanidade. Muitas vezes, quando a gente estuda um tema ou alguma área de conhecimento, qualquer que seja a área, a gente um pouco que exige daquela pessoa e daquela linha, daquela formação, enfim, daquela forma, desculpa, né, de conhecer, que ele seja completo, que ele seja coerente, que ele seja coeso, que não tenha falhas, que não haja problemas, que não tenha erros de concordância entre as partes. E isso está longe de acontecer em qualquer área do conhecimento, seja na área mais profissional, seja numa área de pesquisa que a gente diria que é uma pesquisa pura. O que a gente mais vê é falha, né? O que a gente mais enxerga são as rupturas que acontecem entre uma colocação e outra. Aliás, um pouco a pesquisa surge e ela evolui por isso, né? Por a gente enxergar e verificar que a gente não é dotado de todo o conhecimento possível e que ele também não está esgotado e finalizado. A gente tem uma percepção limitada dessa construção, muito limitada. O limite ele já começa do nosso ponto de vista, já começa do conhecimento prévio que a gente tem, do que a gente compreende e entende. E é natural que quando a gente veja alguém como uma certa autoridade no assunto, a gente cobre dela, então, essa completude, essa totalidade do conhecimento que não acontece. Então, eu não vou me cobrar, digamos assim, e nem cobraria de ninguém que está na telinha aí falando ou perguntando todo o conhecimento possível. Não para me esquivar de qualquer colocação, né, mas principalmente para falar claramente, olha, não sei tudo do tema, e utilizo no meu dia a dia a neurologia, claro, e ciência para atuar na parte médica, mas não só isso. Muitas outras áreas de conhecimento e da própria prática do dia a dia entram na atividade do que eu faço, né, na construção da atividade do que eu faço. Então, eu gostaria que todo mundo se sentisse com essa liberdade. As perguntas não precisam ser inteligentes, as pessoas precisam ser inteligentes. Então, a inteligência da pessoa, ela se relaciona muito mais com a postura que ela tem em relação à forma que ela aborda um problema ou enxerga as coisas, do que o cabedal exatamente de conhecimento que ela tem. Então, se eu puder compartilhar um pouco dessa questão com vocês, dessa postura de se colocar um passo atrás e não me sentir, que também não se sintam como autoridade ou, enfim, ou como uma referência absoluta sobre um tema, ou sobre qualquer coisa, eu convidaria vocês a fazer esse passo atrás. É muito comum a gente se inteirar do assunto, lendo um livro, vendo uma entrevista, pesquisando,
e às vezes cair numa falácia pessoal de que conhece e já sabe sobre aquele tema. Eu acho muito, muito arrogante da minha parte se eu me sentisse dessa maneira. Para mim é o contrário, eu me sinto sempre como alguém que está conhecendo, aprendendo algo, e não me incomodo, às vezes, até de, às vezes, receber uma crítica de um colega ou de alguém que sabe mais sobre o tema ou sobre qualquer coisa que eu vá falar. Eu acho até que é importante que você assuma essa postura até para a gente juntos enxergar uma falha, uma ruptura entre as coisas. Então, eu acho é só um alerta que eu faço para mim mesmo, antes de começar algo, e também para vocês que estão assistindo, para não se sentirem na obrigação nem de entender tudo, nem de acreditar que eu saiba tudo sobre o tema. Isso seria uma postura muito, digamos assim, polarizada e anti qualquer outra coisa. Bom, uma outra coisa que eu acho muito importante, e eu acho que a neurociência ou qualquer conhecimento precisa ter, digamos assim, é necessário que tenha, não o conhecimento em si, mas a pessoa que busca o conhecimento, e a gente está falando de neurociência, que é um conhecimento relacionado com aspectos que envolvem o sistema nervoso central do ser humano ou o estudo do sistema nervoso nas diversas espécies, né? Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e eu acho assim fundamental, é que o conhecimento ele não existe solto no mundo. Ele não é algo que está descolado de uma realidade vivida, de uma realidade ou de uma experiência vivenciada pelo indivíduo. Então é muito importante que a gente não descolhe essa área do conhecimento como sendo algo que está à parte, à par. Não só em termos de aplicação para o dia a dia, como também não enxergar isso como algo absoluto determinante. É muito comum eu conversar com algumas pessoas, às vezes até com pessoas das quais a gente cuida, e elas gostarem, ou que gostariam, na verdade, que tivesse um conhecimento absoluto para dar um certo conforto de uma resposta mais específica para um assunto muito, muito, muito específico. Então, a neurociência que tenta estudar o comportamento em geral e mais especificamente usa de ferramentas que medem correlatos do comportamento animal e humano também, não tem uma resposta absoluta, direta e clara sobre o que ela está medindo, sobre o que ela está fazendo, porque não é a neurociência que faz algo, são os pesquisadores, são os cientistas, são os profissionais da área. Isso não é uma questão de contaminar um conhecimento puro, é muito mais da construção de algo, de um fato, que escapa um pouco a uma coisa absoluta. Então, é importante ter essas duas questões muito claras. Primeiro, que é preciso ter liberdade para falar a respeito, sem ficar preso num paradigma específico, numa construção específica. A segunda coisa, então, que eu coloco não é uma área do conhecimento que está fechada ou que seja absoluta, ou que determine algo. É muito mais uma área em pesquisa, uma área em evolução, em que as respostas nada mais são do que adaptação para o que a gente enxerga como correlato de um comportamento. Isso é importante falar porque eu vejo as pessoas tentarem se entender e se explicar muitas vezes, ou explicar aos outros através da neurociência, o que é um pouco de um erro de princípio. Mas voltando para o foco, então, do papo, a gente percebe muitas vezes as pessoas tentando se explicar ou justificar um comportamento através do conhecimento que, aos poucos, vem sendo trazido à tona da neurociência. Isso é muito limitante, é muito limitador. Isso limita muito as suas possibilidades como indivíduo. A ciência, em geral, e a neurociência em particular, tem um objetivo, eles determinam um objeto de estudo, determinam o tipo de fenômeno que ele quer estudar, e acaba se utilizando de réguas e construções, eu diria que são construtos, na verdade, que tentam mensurar, medir relações entre os fenômenos observados e determinados pelo pesquisador. Quando a gente faz isso, acaba ficando algo muito específico de um universo determinado e pequeno. Nem sempre o que a gente encontra nos estudos de neurociência é aplicável para a nossa vida no dia a dia. Muitas vezes são coisas, curiosidades, descrições, tentativas de elaboração de uma explicação para algum fenômeno que está sendo estudado,
mas não necessariamente se conecta de maneira clara com a nossa vivência diária. Isso é muito importante ter em mente. Se a gente pensa de uma maneira diferente, acreditando que a neurociência é capaz de dar as respostas que faltam para a vida de alguém, para a nossa vida, o que acontece? A gente se sente limitado. A gente se sente como se não houvesse liberdade para as escolhas que tem no nosso, que a gente possa fazer, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é muito mais amplo, é muito mais complexo do que só aquilo que é medido, do que só aquilo que é verificável por um instrumento. Vou dar um exemplo que é de outra área, mas que eu acho muito interessante. Estava tentando explicar isso e eu acho que isso elucida bastante como a gente deve, ou deveria, na verdade, enxergar esse conhecimento e não como a gente faz de fato, né? Essas colocações no dia a dia, quando colocado de uma maneira absoluta, quando visto de uma maneira absoluta. Então, por exemplo, em medicina, que é a minha área de atuação, a gente, quando faz uma pesquisa clínica, por exemplo, tem duas coisas que são importantes. A primeira coisa que é importante é verificar os desfechos que a pesquisa te traz. Então, por exemplo, se eu tenho uma medicação e eu vou testar essa medicação, além de verificar se ela não faz mal, eu vou verificar também se naquele conjunto de pessoas ele causa ou ele se associa a um efeito de melhora, por exemplo. Ao mesmo tempo, não basta só verificar um efeito de melhora, mas também se aquele efeito que eu estou medindo, que a gente considera como um desfecho, ele é clinicamente relevante. Se ele traz uma questão que, para um paciente, por exemplo, para um grupo de pacientes, é relevante no tratamento. Então, vou dar um exemplo. Tem doenças, às vezes, que o tratamento ele é plausível do ponto de vista biológico, ele causa uma resposta no organismo, porém, clinicamente, ele não é eficaz. Ele não traz benefício para o paciente. Você mede. Olha, eu consegui, vamos supor, controlar a temperatura do corpo de alguém. Porém, clinicamente, só controlar a temperatura não é suficiente. Você precisa atuar sobre o processo, sobre uma infecção bacteriana, por exemplo. E aí você fala, poxa, mas eu dei medicação, eu controlei o sintoma, eu controlei a temperatura. Porém, eu não controlei, eu não consegui atuar sobre o mecanismo específico que está levando a temperatura a subir, por exemplo. Em neurociência, existe um pouco disso. A gente consegue medir muitas vezes a consequência do que acontece, mas não necessariamente atuar sobre a causa do que gera aquilo. Então, isso é interessante, porque a maior parte das pessoas que a gente observa falando sobre isso, coloca de uma maneira como se fosse possível atuar sobre esse aspecto medido da neurociência para modificar um comportamento específico de um ser humano, de uma pessoa. Não é tão simples assim, não é tão claro assim como a gente gostaria. Muitas vezes, o estudo neurocientífico ele é feito com populações, com grupos de pessoas. Assim como qualquer estudo que é feito sobre comportamento de ser humano ou de animais. É feito sobre grupos. As medidas são estatísticas. E a gente observa padrões de correlação. Não necessariamente o que é mensurado é aquilo que é visto. É aquilo que vai acontecer. A gente pode inferir que determinado grupo de pessoas, se submetidas sobre determinadas condições, vão expressar, tantos por cento vão expressar um comportamento, tantos por cento vão expressar outro tipo de comportamento, e existe uma correlação entre cada tipo de comportamento e a atividade neural que aquele indivíduo manifesta. Seja um animal, seja um ser humano, né, que também faz parte, né, da classificação de animal, pelo menos na biologia, até o momento em que eu ainda acompanhava isso, o ser humano está dentro dessa classificação. Então é importante a gente ter isso muito claro, que os estudos em neurociência, eles são sobre populações, não sobre só um indivíduo. Se você fizer uma pesquisa de um único indivíduo, não que não tenha importância, mas ele não pode ser generalizado para outras pessoas. Ao mesmo tempo, uma generalização de um estudo de neurociência não pode ser aplicada exatamente para um indivíduo. Isso, por exemplo, em medicina é muito claro. Às vezes você pega curvas de resposta a medicações sobre população, mas você não pode afirmar com certeza que um indivíduo vai responder exatamente daquela maneira à medicação. Ele pode fazer parte daquela porcentagem de indivíduos que não respondem. E não é muito diferente na questão científica relacionada à neurociência. Então, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro. Liberdade para não esgotar o assunto e não determinação do conhecimento sobre nós, mas sim uma exploração dessa área como mais um fator que possa ajudar a compreender, mas não o único fator que determina o nosso comportamento em termos de conhecimento. Conhecer algo, às vezes, é só ser capaz de descrever. Então, ele ainda continua sendo mais um objeto para a gente do que uma vivência.
Bom, dito isso, eu gostaria de acrescentar a dimensão da vivência na nossa conversa. A gente pode se utilizar desse conhecimento construído para se observar e se autoentender, né? Existe um autoconhecimento, mas aí numa dimensão mais interior. Eu não gosto de colocar muito interior e exterior, mas eu sei que isso torna a coisa mais compreensível. É como se a gente tivesse um acesso privilegiado ao nosso comportamento. Isso não é muito verdade. Isso é mais uma maneira de construção, de entendimento, que uma realidade em si. Mas a gente tem um certo privilégio pessoal na hora de se observar. Tem coisas que você observa sobre você mesmo, suas intenções e vontades, que só são transparentes para você. Nem sempre tão transparentes, mas que é mais transparente para você. E que para quem está de fora, tem uma certa opacidade. É um pouquinho difícil do outro conseguir perceber as suas intenções. Às vezes isso transborda no seu comportamento, isso é observável de maneira clara. Quando isso acontece, geralmente tem emoções envolvidas ou linguagem envolvida. Uma linguagem de expressão, para expressão. Uma linguagem que transborda de você, coisas que você transborda de você e que são compreensíveis ou descritíveis para os outros. É, um exemplo muito claro é quando alguém tem raiva, quando alguém está triste, que a gente observa emocionalmente, a gente observa visualmente, ou então através do ritmo de voz ou da fala, ou de sinais não verbais, a gente consegue observar e falar, poxa, tal pessoa está triste. O que essa pessoa exatamente está sentindo, além da tristeza que a gente consegue descrever de quem está de fora, não é muito compreensível, porque o ponto de vista daquele indivíduo, como ele se relaciona com a tristeza, o quanto ele se frustra com aquele sentimento, ou o quanto aquela sensação que ele tem dentro dele pode se transformar em algo, em um movimento, a gente não consegue exatamente graduar. É muito específico, é muito individual, é muito do momento de cada pessoa, é muito da história que a pessoa já vivenciou, depende do que originou aquele sentimento e aquela sensação. Então, tudo isso não é acessível de maneira clara para a gente. Eu gostaria de falar que a medida que a gente faz nas máquinas do comportamento cerebral, do comportamento do sistema nervoso central, enquanto o indivíduo sente, tem o mesmo grau de acessibilidade que a gente tem em relação às emoções alheias. A gente consegue nomear, a gente consegue identificar, de repente, regiões associadas com determinados tipos de comportamento, assim como a gente consegue observar manifestações emocionais faciais, por exemplo, ou posturais, relacionadas com determinados tipos de emoções. Mas, assim como a gente observa uma máquina medindo conectividade cerebral entre neurônios, por exemplo, a gente observa emoções das pessoas. Isso não torna o fato em si mais acessível. Ele torna a questão mais descritível. Você consegue descrever melhor. Não quer dizer que você consegue compreender mais. Isso é uma questão que geralmente é esquecida quando a gente lê os textos e artigos científicos. Geralmente, o tom assumido na construção ali é um tom mais afirmativo. Claro, você vai falar de um tema, raramente, para você chamar a atenção de alguém, você vai falar que não é isso, que não é aquilo, que não é tal coisa. Então, você não vai descrever um óculos, por exemplo, falando que não é um relógio. Você vai descrever através das qualidades perceptíveis, mais evidentes, para que todo mundo consiga observar a semelhança e não a diferença. Então, você vai falar que é um objeto perceptível pelos olhos, pela visão, que tem um formato de dois aros conectados por uma haste entre eles, e que existem dois apoios aqui, as hastes dos óculos, que são para apoiar aqui na orelha, enfim, para que ele fique estável em relação ao seu rosto, e você vai descrever uma função para isso. Fala, olha, o óculos, além de ter essa descrição física, ele é um óculos porque ele tem duas lentes, e você vai descrever o que é uma lente, que vão fazer com que a imagem, e você vai descrever o que é uma imagem, passe através do raio de luz pela lente, incida a luz sobre a lente e forme. O objeto emita luz, ele forma uma imagem ali na sua retina, através da refração da luz. E forme ali um foco. Ok. Então eu tive que descrever uma série de coisas para descrever o meu objeto de medida. E aí você consegue ter uma linguagem relativamente comum para a gente conversar a respeito.
Não é muito diferente quando você escreve um artigo científico, ou quando você talvez escreva ali um artigo de filosofia, não sei, ou alguma coisa relacionada com arte, de você assumir certas coisas como sendo de uma linguagem comum, seja para afirmar ou seja para questionar aquilo do qual você está se aproximando para descrever. Mas, ainda assim, a linguagem desses textos ou dessas construções costuma ser de uma maneira certa, de certa forma afirmativa, para que os outros consigam chegar no mesmo ponto que você. Agora imagina uma questão que eu queria colocar e chegar aqui num ponto para deixar a bola quicando para vocês também. A neurociência não é uma ciência única. Não é uma ciência que usa só um tipo de abordagem. A gente parte desde a anatomia, por exemplo, anatomia comparada entre animais e ser humano, entre animais em si, para verificar como cada espécie desenvolveu aquela forma de lidar com um determinado aspecto ou espectro do ambiente, ou do que está à sua volta de si mesmo. Se utiliza também de alguns princípios gerais de fisiologia para entender o funcionamento do cérebro, entender o funcionamento do cérebro no corpo, e entender esse todo e o como ele funciona em relação ao ambiente. A gente se utiliza de estudos relacionados com antropologia, sociologia, o comportamento, por exemplo, do consumidor, que é uma espécie de área do conhecimento associada com marketing, sociologia e um pouco da descrição do comportamento de grupos humanos. Então, são ciências humanas que entram também como aspecto da neurociência. Se utiliza também de algum aspecto da filosofia, a filosofia da mente, para entender os paradigmas utilizados. Se utiliza de história da ciência para entender a evolução dos conceitos associados com o comportamento, na forma de descrição do comportamento e da fisiologia cognitiva. Então, olha quanta coisa entra para tentar descrever uma área do conhecimento que se chama neurociência. Como eu vou querer fazer ou alguém vai querer colocar para você, que uma área do conhecimento tão ampla e que se utiliza de tantas bases, e que essas bases, todas elas, são vistas como coladas no mesmo chão. Não existe entre essas áreas do conhecimento, da que a neurociência se utiliza, uma hierarquia. Não existe isso. Existe, na verdade, um grande conglomerado que se influencia e é influenciado por cada uma das outras áreas. E esse bolo todo recebe o nome de neurociência. Então a gente chega para o nosso tema da palestra, que é, se eu falasse em neurociência, mas esse se eu falasse em não é uma linguagem única. São várias formas de construção que vão se imbricando, que vão se completando, e que às vezes fazem até surgir novas áreas de conhecimento dentro desse espectro da ciência que a gente chama de neurociência. Eu não sei se é claro isso que eu estou colocando, mas é para mostrar como tem muita coisa que é utilizada e que é só um espectro, é só uma área, é só uma linha que vai se cruzar com outra, que vai virar talvez um fenômeno ou algo a se estudar, mas não é algo que é absoluto e determinado. Ora, se nem a neurociência é em si determinada e clara, quanto mais se utilizar dela para fundamentar um comportamento humano. Ela é muito mais um espectro de abordagem e de aproximação e de entendimento do que necessariamente o que vai determinar as nossas escolhas no futuro. Nossas escolhas, do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, não são determinadas por uma ciência. Não são determinadas por um espectro de ciência. Elas podem ser entendidas ou avaliadas. Pode ser mais um foco de atenção, pode ser mais um foco de aprendizado, mas não é o foco determinante. Eu gosto de colocar isso para que as pessoas que ou acreditam na infalibilidade da ciência, como neurociência, ou que acabam se julgando e se avaliando por esse espectro, adquiram uma certa liberdade em relação a isso e se utilizem disso como só mais uma ferramenta, só mais uma área do conhecimento humano. Assim como a filosofia, assim como a arte, assim como as sabedorias antigas, enfim, qualquer área do conhecimento que possa te trazer mais uma abordagem, mais um espectro, mais uma linguagem para se autocompreender e se autoconhecer. Nosso universo é amplo, nosso universo de conhecimento é muito
grande, ele tem uma questão que é cognoscível, que é compreensível, que é, digamos assim, que pode ser abordada e tocada. Tem uma área que é tocada e que toca a gente, que ainda assim não chega a ultrapassar o limiar de consciência e de abordar e de percepção clara e evidente e que se mostre de maneira clara para a gente e como se fosse algo que tivesse uma certa objetividade. E existe ainda uma área do conhecimento que não é nem uma área do conhecimento, que é um desconhecimento que a gente nem consegue sequer imaginar que exista. É muito a gente querer podar todas essas possibilidades e acreditar que uma área única do conhecimento, como a neurociência, seja capaz de lidar com tudo isso. Ela é apenas um espectro, é apenas um ponto de início. Então, quando você, da próxima vez, for ler um artigo científico ou até um texto de divulgação científica que, nossa, que eu acho que é uma espécie de uma tradução do conhecimento científico ou do conhecimento humano para uma linguagem de não especialista, e às vezes ele, numa tentativa de compartilhar conhecimento, acaba simplificando a forma que ele é construído, para você ter um pouco mais de maturidade e leve isso que eu estou falando em consideração. Para toda vez que você lê um texto científico ou um texto de divulgação científica, lembrar e falar, bom, isso aqui é uma tradução de um conhecimento para leigos. Então, se já teve um filtro da construção para virar pesquisa, para virar ciência, imagina que há uma reversão disso até chegar numa linguagem, a gente que fala de leigo, mas uma linguagem compreensível para todo mundo. Para mim, para você. Então, quando eu leio, por exemplo, um texto de divulgação científica relacionado à física, por exemplo, eu não me obrigo a compreender tudo, mas também não diminuo meu grau de compreensão. Mas eu não vou estar apto para falar que eu sei exatamente do que está se falando. Ao mesmo tempo, quando a gente pega um conhecimento de neurociência, é importante ter essa postura, não para você não parecer só arrogante, mas também para que você não utilize aquele conhecimento sobre o seu comportamento, sobre a sua vida, como se fosse algo absoluto que determina até as suas escolhas. Eu gostaria que você se permitisse um grande grau de liberdade e que visse o conhecimento da neurociência como mais uma coisa. Por isso que eu falo, como se eu falasse em neurociência. A neurociência é muito amplo, é um espectro que foge da capacidade de uma pessoa só compreender e entender tudo, e muitas vezes ocorre um fenômeno muito interessante entre os cientistas da neurociência, que é eles não conseguirem também estabelecer exatamente uma linguagem entre si. Não é incomum isso. Tanto que os estudos relacionados com essa área, eles costumam ter, dentro de uma construção da pesquisa, profissionais pesquisadores que vêm de diversas áreas e acabam se unindo, se juntando para escrever um texto mais elaborado. Então, é muito comum você ver ali um texto de um artigo com 4, 5, 6, 7 autores, 10 autores às vezes. E aí é discriminado nesse texto. Fulano é neurologista, ciclano é biólogo, o terceiro ali é um estatístico, existe um psicólogo. E aí você vai juntando esses vários indivíduos para construir um texto e gerar um conhecimento que seja somatória ou que seja a integração, podemos usar essa palavra, dessas diversas áreas, e isso é publicado numa revista de neurociência, de comportamento, de ciência do comportamento, ou então de uma área específica de radiologia que faz as medidas relacionadas com um comportamento específico. Então, é muito amplo, é muito grande a coisa. Esse raciocínio que eu estou fazendo é uma forma também de entender outras áreas do conhecimento, que não se fecham em si mesmas, mas que são, na verdade, mais uma confluência de diversas áreas do que propriamente uma coisa absoluta, que tem ali uma essência, que tem uma espécie de uma matéria da qual ela é parte e ela determina. E a gente só consegue conhecer aquilo que é porque ela é alguma coisa absoluta e final. Né? A neurociência não. A ciência não. Eu creio que a filosofia também não, mas eu não sou um cara que conhece tanto assim para falar. E eu acredito que a arte também não. É importante ter isso muito claro, para que a gente não se feche na prisão do conhecimento humano apenas e consiga também extrapolar um pouco e deixar rupturas e frestas por onde possam entrar o novo e o diferente, mesmo dentro de uma área de conhecimento que está em construção, que já tem alguma base, mas que ela pode ser revolvida e modificada a qualquer momento. Uma coisa que eu tenho como prova para mim,
de que a neurociência, a filosofia da mente, a ciência cognitiva, ainda está ainda muito no começo dos seus passos, é a questão relacionada com a consciência, com a nossa certa capacidade de perceber de perceber o meio externo, perceber-se a si mesmo e se perceber percebendo. Ou seja, uma função que aparentemente, eu não gosto dessa palavra função, mas uma qualidade, uma característica que é capaz de perceber-se enquanto percebe. É uma característica que ela é dinâmica ao longo do tempo e existe no tempo. Para quem ouviu o que eu falei, viu que é algo estranho, que parece que tem um tempo sobre o tempo, né? Mas é algo que está um pouco além da nossa capacidade de definição, está um pouco além da nossa capacidade de entendimento, mas que existe. Que é, de uma certa maneira, para mim, eu, Thiago, do meu ponto de vista, é algo que é uma obviedade. Mas é uma obviedade não no sentido de ser, não querendo ser imaturo ou ser uma pessoa arrogante ou ser uma pessoa ingênua. Não é nesse sentido de obviedade que eu estou falando. É no sentido que consciência, manifestar isso, estar consciente, para nós mesmos, nosso ponto de vista como indivíduo para nós mesmos, é algo que é claro, é algo que é óbvio, mas não quer dizer que é algo fácil de transformar em linguagem, em definição. Não é algo fácil de delimitar com as palavras, de colocar certos limites e colocar uma definição que valha para tudo que existe de consciente. É sempre uma perspectiva que parte de um indivíduo. E é difícil generalizar essa sensação para todos. Por isso que é tão difícil definir. Porque o definir, em teoria, envolve uma base comum. E a gente já parte de um pressuposto, a gente já parte de um ponto de construção desse conceito que é muito pessoal, é muito individualizado. Mesmo quando a gente descreve algo amplo e grande, ainda assim, na hora de passar para a nossa linguagem, para a nossa comunicação e expressar isso, a gente fica limitado. Limitado às palavras, limitado à linguagem, limitado à comunicação. E é difícil encontrar uma brecha na linguagem e na comunicação. E a ciência, nesse aspecto, não é tão diferente. É mais uma linguagem, é mais uma forma. Pode criar conceito, pode criar coisas novas, mas ainda assim, na hora que a gente tenta traduzir isso com um certo significado, para ter uma significância e tal, a gente acaba tropeçando nas palavras e tropeçando na linguagem. Isso só mostra, não que consciência não existe, não que consciência é uma ilusão, que consciência ela está um pouco além da nossa linguagem. O máximo que a gente consegue é traduzir, na minha opinião, o que é consciência, o que a gente sente para uma linguagem, é fazer uma espécie de transdução. Eu só estou usando como exemplo, tá? Não é transdução no sentido da física. É só roubando um pouco a ideia ou a noção de que a gente só consegue gerar algo que vai causar um certo impacto no outro, que vai fazer o outro se remeter àquilo e torcer para aquilo gerar uma transformação no outro que faça ele entender o que eu estou querendo dizer. É o máximo que a gente consegue fazer. Mais do que isso, eu acho muito difícil, muito complicado. Por isso que eu acredito que a gente deva usar a neurociência, mas não deva afirmar como algo absoluto. Porque ainda tem alguns conceitos básicos que são difíceis de alcançar, que são difíceis de transformar num experimento, em algo tão científico como a gente gostaria. Bom, eu acho que eu consegui compartilhar um pouco nessa live com vocês de maneira bem inicial, a maneira como eu enxergo a neurociência, o que eu penso a respeito. Com certeza isso não é definitivo, isso não é algo que, digamos assim, é algo que eu vá me agarrar para sempre na minha existência aqui como ser humano, mas é algo que eu gosto de utilizar como um certo balizador na hora que eu penso a respeito. Eu fico desconfiado, eu duvido um pouco dessa construção, mas eu levo em consideração e respeito muito quando é feito de uma maneira adequada. E principalmente quando é feito e quando é passado para as outras pessoas de uma maneira a tornar aquilo mais compreensível, como uma linguagem mais acessível. Então, eu acho que os divulgadores de ciência, como eu estou fazendo agora, eles devem ser respeitados também, mesmo que eles façam, às vezes, uma simplificação.
desde que eles não comprometam o conhecimento e não transformem essa construção em algo banal, em algo que é algo que é assim passível de ser transformado em algo que não tem valor, que vire algo bobo, assim, né? Que a gente vê, às vezes, algumas pessoas se utilizarem desse conhecimento para transformar o ser humano em alguém que é uma máquina, em algo que faz comparações que a gente sabe que não são muito boas e que mais ocasionam erros de entendimento do que propriamente possibilitam uma ruptura e uma mudança do indivíduo. Bom, acho que o que eu tinha para falar é um pouco isso. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, então, só um segundinho, para ver se tem alguma coisa. No chat eu encontro aqui uma participação da Cindy, que ela fala: nos casos de acesso a realidades extrafísicas por meio de experiências quase morte, como interpretar quando há ilusões do cérebro e quando há experiência fora do corpo? Legal. Essa pergunta é excelente, Cindy. E eu acho que você me dá uma oportunidade de colocar o como eu enxergo, o como eu tento colocar de uma maneira que torne as experiências conscientes durante o sono algo que pode ser construído mesmo que a gente esteja, digamos assim, construindo a experiência como estando fora do corpo. Eu acredito que a grande questão é o como a gente constrói o conceito de consciência, ou o como a gente enxerga o que é consciência. Eu parto de um pressuposto que não é só meu, que muitas pessoas também concordam e acreditam. Não digo isso para falar que eu estou certo, mas só para falar que eu não estou louco sozinho, que a consciência é manifesta, ou que tudo que se manifesta, tudo que a gente percebe como existente, é dotado de algum grau de consciência. Ou, em algum grau, existe por trás dela. Se você quiser pensar em consciência como sendo individualidade, eu não acho bom. Mas como sendo algo que existe ali ou lá, tal, mas como sendo algo que não necessita de uma localização no espaço para existir ou para acontecer. Muito também eu acredito que consciência não precisa necessariamente de matéria para se manifestar. E aí eu vou falar uma coisa que é até um pouco complicada, mas que é falado nos cursos também, e que em parte eu penso um pouquinho diferente, mas que consciência não necessariamente precisa do tempo para existir. Eu sei que isso é controverso. O grande problema é que a gente geralmente percebe consciência no tempo. E aí fica difícil fugir dessa construção. Mas, ainda assim, eu tenho essa... não digo que é uma esperança, mas eu acabo acreditando, e é uma crença, que consciência pode sim estar além de espaço e tempo. Se você pensar dessa forma, então tudo que se manifesta, tudo que se manifesta tem consciência. A gente não sabe o quanto consciência é algo que é compartilhado por todos e por tudo, ou o quanto só individualidades manifestam consciência. A gente costuma confundir um pouco indivíduo e consciência, porque na hora que a gente descreve consciência, a gente cai naquele problema de estar partindo de uma posição específica de um indivíduo falando a respeito de algo. Então sempre vai ter, ou aparentemente vai estar contaminado por essa perspectiva. Então, ao descrever consciência, ou essa qualidade, ou essa coisa, sei lá o que é, eu não vou me arriscar nisso, a gente acaba misturando individualidade e consciência. E é um grande se, a gente compartilha de consciência, ou consciência se manifesta não só no indivíduo, mas nas relações que o indivíduo estabelece com as coisas, digamos assim. Ou se consciência é algo que surge, entre aspas, ou que se torna mais evidente nas relações. E não só nas relações entre pessoas, mas entre coisas. A gente não sabe. É visto como uma grande viajada o que eu estou falando. Né? Mas e se consciência for algo que se associa a esse tipo de coisa? Aí, nesse caso, sair ou não sair do corpo perde um pouco a relevância. O que acontece é a construção de uma experiência como vivência dentro, entre aspas, dentro, na verdade, do indivíduo.
E o indivíduo, ele meio que constrói ao mesmo tempo em que ele se constrói. A experiência é construída ao mesmo tempo em que ela acontece. Mas na hora da elaboração, o indivíduo tem a perspectiva dele e acaba se utilizando de tempo e espaço localizado para descrever. Isso explicaria, de uma certa maneira, por que a gente pode aventar a possibilidade de uma experiência que é ou extracorpórea ou que ultrapassa os limites da percepção do corpo. Isso pode ser uma forma de explicar. Não necessariamente é uma resposta definitiva. Não necessariamente é o que é. Uma outra coisa muito interessante é que o nosso corpo, né, eu não digo o nosso cérebro, eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar que o nosso corpo, porque o cérebro faz parte do corpo, ele é afetado pelo corpo e ele afeta o corpo, não como algo que está dissociado, mas como algo que ajuda ou que, na verdade, constrói em conjunto, né? E o nosso cérebro, a depender do tipo de estímulo que ele é submetido, desculpa, o nosso corpo, a depender do tipo de estímulo que ele é submetido de maneira externa, possibilita a construção de sensações que são conhecidas ou faladas como extracorpórea. Então a gente perde um pouco a capacidade de definir os limites da percepção entre dentro e fora. Eu vou dar um exemplo. Muito comum quando a gente está indo dormir, né? A gente, digo o corpo, nós como corpo, nós estamos indo dormir, digamos assim, a gente passa por um estado de transição entre a vigília e o sono, seja com sonho ou seja sono sem sonho, em que a gente perde um pouco a capacidade de diferenciar o que é nosso do que é externo. Um exemplo comum é quando a gente incorpora elementos externos na construção do nosso sonho. Então, por exemplo, uma música que está tocando na rua acaba virando parte do seu sonho. Ou um barulho, um toque, uma sensação. Vamos supor, a pessoa está dormindo ali com o companheiro ou a companheira na cama e, sei lá, a pessoa se movimenta e encosta em você. E acaba gerando uma sensação no corpo, e na construção da experiência, você incorpora aquele elemento de sensação como sendo alguém te chutando, alguém te empurrando, ou alguém te chamando, ou a batida em algo, alguma coisa assim. E quando você acorda, você verifica, nossa, é o braço da pessoa. Nossa, é o travesseiro que está num lugar ruim. Então isso é uma forma como, a despeito da experiência ser consciente, a gente constrói com o elemento externo algo que não é nosso, é incorporado na nossa experiência, literalmente incorporado na nossa experiência, na nossa vivência. Mas isso, estou falando para algo que é trivial. Imagina que a gente seja capaz, a gente digo, esse algo que nós temos dentro de nós, que a gente chama de consciência, não se limitar apenas a essa fronteira que é a pele, ou a fronteira que é a percepção visual, ou a fronteira que é o canal ou a percepção auditiva. E se isso é algo mais amplo? A gente tem exemplos disso em física, como, por exemplo, os campos que a gente acaba construindo como conceito de algo que se estende além do corpo e atua à distância. Mas como a consciência é algo que independe da distância, talvez ela dependa não da distância para se manifestar, mas de foco atencional, que é outra coisa. Não é matéria, especificamente falando, não é uma grandeza física observável, como força de núcleo, ou força eletromagnética, ou força fraca, etc. e tal, mas é algo que a gente controla num grande aspecto. Não é à toa que a atenção geralmente é vista como a porta de entrada para as práticas espirituais, para as práticas pessoais. E isso vem desde muito tempo, desde o início da filosofia, passando ali talvez pelos filósofos da época lá dos estoicos, enfim, e a gente vê esse caminhar ao longo de toda a evolução do conhecimento até chegar a passar pela psicologia, por William James, e hoje também é utilizado o foco atencional como sendo um foco de transformação. E é algo que é controlável de maneira voluntária pelo indivíduo. Então, de alguma forma, a gente consegue controlar esse foco de maneira voluntária. A gente consegue atuar sobre o funcionamento mecânico, entre aspas, do cérebro, entre aspas, mecânico, para tornar ele, esse foco direcionado sobre um objeto específico. E a gente consegue fazer algo muito interessante. Nós conseguimos focar a nossa atenção sobre a atenção.
A gente consegue estar atento em relação à nossa atenção, consegue verificar quando a nossa atenção sai do controle voluntário e vai para o ambiente involuntário. Então tem algo aí que está controlando ou influenciando e modulando a nossa atenção de maneira voluntária. E isso é muito interessante. Toda essa volta para colocar que existe algo influenciando no comportamento que a gente tem que não é autoexplicável e que não emerge necessariamente de uma complexidade. Se complexidade fosse algo que gerasse consciência, seria o caminho mais invertido, seria muito fácil observar coisas complexas criadas pelo homem se manifestando como conscientes e autoconscientes, tendo a capacidade de se modificar de maneira voluntária, como se tivesse um ponto de vista dela que transforma o seu próprio comportamento. É mais do que uma autoprodução, é uma escolha de caminhos, é uma escolha entre o que vai produzir e o que vai valorar ou valorizar. Tem aqui uns comentários do Fernando. Em certas escolas iniciáticas, a consciência pode ser individual e coletiva, é verdade, concordo. Verdade no sentido de que eu já vi isso escrito também e falado. Dependendo da circunstância, pode-se usá-la individualmente ou coletivamente como algo único. Tá? Interessante a sua afirmação, Fernando. Eu achei bem interessante. Eu não sei se esse coletivamente, eu não sei como seria. Eu acho que seria algo para a gente conversar e dialogar a respeito para tentar construir essa questão. Achei bem interessante o que você colocou. O que eu entendo como coletivamente, se eu estiver errado, peço desculpas aí se eu não compreendi direito a sua colocação, é o em conjunto. É aquela questão que muito do budismo que coloca como a cocriação, ou melhor, a codependência. Que para as coisas existirem, elas existem associadas a ou em conjunto com. Salvo engano, se eu estiver errado, eu peço desculpas aí para os budistas, para os conhecedores da sabedoria oriental antiga, ou alguns chamam de filosofia oriental, mas eu lembro que é algo desse gênero. Eu acredito que o caminho budista passa um pouco pela questão de autoconhecimento, tal, até chegar num ponto de compaixão, né? E que é mais do que só empatia, né? E essa compaixão ela é experienciada pelo indivíduo, que tem compaixão pelo outro. Na questão de usar ela coletivamente, eu acredito que seja isso que você está falando. Se eu tiver errado, se eu não entendi o que você disse, eu peço desculpas. Ok? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta do chat aqui que ficou em aberto, que eu não tenha respondido. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí, ou chegar próximo dos temas que foram colocados. Espero que eu não tenha ultrapassado aí limites muito pesados e nem tenha incomodado ou ter dado a noção de desqualificar algo que eu tenha dito, mas é o contrário. Eu, na verdade, respeito demais a construção desse conhecimento, respeito muito também as pessoas que se colocam nessa condição de tentar explicar e constrói experimentos, até toda uma linguagem direcionada para isso, mas eu gosto também de deixar uma brecha e uma abertura para que se manifeste algo além do que só o conhecimento, para que não vire algo dogmático, algo fechado. E gosto também que as pessoas se sintam livres para não se determinarem por causa de um conhecimento específico. Então, eu não gosto de usar um único conhecimento como sendo o absoluto determinante daquilo que a pessoa faz. Bom, eu acho que eu cheguei no final aqui do que eu queria compartilhar. Eu gostaria de agradecer a todos a presença e a participação de vocês, mesmo que só como espectadores ou como participantes aqui do chat.